Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, também hoje a palavra de Deus nos separou a oportunidade de uma bonita catequese para nosso aprofundamento na fé, para que a nossa fé, naquele tanto que ela já exista, aumente e se robusteça, conforme o Evangelho mesmo narra. Senhor, eu já creio, mas aumenta a minha fé. Porque a fé, nós já sabemos de cor e salteado, ela é o combustível para a nossa caminhada. Vocês, como eu, fazemos ideia do que seja uma caminhada sem fé. Ah, meus irmãos, é muito penosa. E muitas vezes a gente insiste em querer levar a vida adiante sem o dom da fé. Não é possível. Primeiro, porque a vida também é dom de Deus. E para conduzi-la dignamente, nós precisamos fortalecermos na fé. E a palavra hoje, ela nos convida a isso. Vejam só, diante de um elogio dos maiores que o Mestre possa ter feito a algum dos seus discípulos, é a Pedro. Tu és a pedra, tu és a fundação, eu vou te dar as chaves do reino, o que tu fizeres está feito, e tem mais, as portas do inferno não vão permanecer, não vão prevalecer sobre esta autoridade, nem sobre esta chave. Tudo, portanto, foi colocado nas mãos de um homem. Isso é palavra de Jesus.
nós não podemos esconder. A salvação, ela nunca vem do céu num paraquedas. Ela nunca vem e cai do céu do bico de um pássaro. Ela nunca desponta assim, tchubum, da terra, como nascem os cogumelos. Não. A salvação de Deus, que vem de Deus, passa sempre através de alguém. Através dos profetas, através dos patriarcas, através do Cristo, que é, pois, o grande profeta, o grande pontífice, aquele que faz a ponte, o grande mediador, único mediador. No entanto, o Cristo veio através de quem, meus amigos? Nasceu porventura de um cacho de bananeiras? Não. Passou e veio a nós através do ventre de Maria Santíssima. Portanto, através de Maria, a salvação nos vem. Por isso é que então dizemos que toda a salvação, a obra da salvação, ela é mediada. Ela passa através de alguém. Veja bem, a origem é Deus mesmo, mas ela vem chegando até nós. É como se nós tivéssemos uma caixa cheia de água e de repente nós precisamos de tubo para chegar até a nossa torneira. Porque se não tiver o tubo, a água vai continuar lá em cima da caixa e não nos interessa. Portanto, a obra da salvação que vem de Deus passa através de homens e mulheres concretos. E é por isso que então o Pedro é ali colocado como este símbolo. E até hoje este símbolo permanece. O Santo Padre, o Papa Francisco, hoje é o Pedro em carne e osso. Pedro encarnado. Então, mas em seguida a esta tão grande vocação, vem uma repreensão. Onde então aquele a quem antes de Jesus constituíra o príncipe principal entre os apóstolos, agora vem chamado, de Satanás. Nós precisamos também entender o que quer dizer isso. Satanás é um termo que vem também da língua grega, diabolos, diabo, que quer dizer uma pedra que a gente tropeçou nela e tchubum, olha só, apareceu um diabolos lá na missa que o Santo Padre celebrou, lá, o negócio de um degrau que colocaram lá e ele não viu, nem os seguranças que estavam ao lado repararam e tchubum, que pena, o mundo inteiro ficou consternado e quanta reprovação já não deve ter sido feita a quem teve a ideia de botar aquele degrauzinho ali, sabendo que o Papa já tem idade. Não é isso? Já pensou? Pois é, esse tipo de coisa, onde a gente tropeça, é que é chamado de diabolos, na língua grega, Satanás. Ou seja, é aquilo que atrapalha, estorvo, quer dizer isso. Pois então Jesus diz que naquele momento Pedro está sendo um estorvo, um estorpício, um diabolos, um Satanás. Por quê? Porque ele está querendo atrapalhar o projeto de Deus. Qual é o projeto de Deus? É que o Cristo nasceu, ele sofreu, ele morreu e ele vai ressuscitar. E quando Jesus acena a essa vocação dele, o Pedro diz: não, Senhor, mas olha, isso nunca vai te acontecer também, porque eu vou me colocar no meio e não vou deixar. Pedra de tropeço, estorpício. Por isso é que Jesus diz: olha, Pedro, tu estás me atrapalhando, vai para longe, atrapalhação. Tu estás sendo para mim, de fato, uma pedra de tropeço, porque tu não pensas o projeto de Deus, não pensas as coisas de Deus, mas a tua cabecinha ainda pensa só as coisas dos homens. O conforto, o bem bom, a ligação da fé com o bem-estar, que muitas vezes na nossa cabeça
influenciados também pelas seitas, né? Pare de sofrer. E a gente acredita que na vida a gente vai parar de sofrer. Bom, vamos parar sim, mas só quando a gente morrer, né? Quando a gente morrer. Portanto, o Pedro, que recebeu o elogio, agora recebe uma repreensão. O nosso mesmo Papa Francisco, ele diz assim: quando nós perdemos, quando o cristão, quando a igreja, quando as instituições perdem sentido do sofrimento, da presença do sofrimento, diz ele, a gente fica mundano, a gente passa a só querer, desejar as coisas mundanas, as coisas do mundo, não é isso? E tiramos ou eliminamos do meio a cruz que nos purifica, que nos salva, que nos redime, que nos mostra o caminho, que chama a nossa atenção. A cruz que diz, não, não é por aí. A cruz que nos faz amadurecer. Imaginem-se uma pessoa que todo o tempo vive no conforto, no bem bom, na proteção daqui e dali, amadurece. Uma pessoa assim amadurece na vida, meus irmãos e irmãs? É claro que não, né? Exatamente porque não se sabe quanto custa. De modo que então a presença do sofrimento de Jesus era necessário para que nós pudéssemos ser redimidos, para que aquele reino que ele vai instaurar e que já começou, e a quem ele confia um cargo grande, que é a Pedro, para que isso possa acontecer, é preciso que antes Jesus passe pelo sofrimento. E se não passar, não tem redenção. Como é que nós já queremos festejar a Páscoa sem passar pela Sexta-feira Santa? Vocês já viram isso no calendário de alguma igreja? Pois é. Assim, na vida do Cristo, ele também não podia conhecer a glória sem antes passar pela paixão. E é por isso que ele então repreende o Pedro. O que quer dizer, meus irmãos e irmãs, que este texto é verdadeiro, este texto é real, aconteceu a si mesmo. Por isso é que ele então nos apresenta tanto a grandeza do Pedro, como também a sua fragilidade. Mas o que é que salva tudo? Me digam. O Cristo, Deus, a fidelidade de Deus. É isso que salva, porque é lá que está a origem de tudo, a origem inclusive da nossa salvação. Meus irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando um grande santo da nossa igreja, que entendeu isso, viveu isso, São João Maria Vianney. Ele era um grande pregador, ele gostava de pregar catequese para o seu povo, numa linguagem simples que todo mundo entendia. Seja o camponês mais pobrezinho, e até os reis iam lá para escutar a sua pregação. Mas ele gostava também muito da centralidade da Eucaristia, do Cristo. A presença do Cristo não pode faltar na vida da igreja, na vida do Pedro. É Cristo quem dá o fundamento. Pois São João Maria Vianney, chamado pároco de Ars. Ars é uma cidadezinha da França, longe lá, onde ele trabalhou 40 anos, pois ele amava a Eucaristia. Portanto, a pregação, a Eucaristia, e dali ele desembocava para a caridade, assistência dos doentes, dos pobres, dos apestados. Apestados é aqueles que sofriam a peste, as pestes, porque naquele tempo ainda não tinha o antibiótico. Então, uma peste, uma gripe, uma qualquer coisa, morria assim às carradas. Ele se dedicava a cuidar também destes. E tudo isso numa vida centralizada na oração e na penitência. Na penitência. A presença da cruz, que é o sinal, o símbolo autêntico da ação de Deus. Aquilo que Pedro não entendeu logo no começo, mas entendeu depois, assim que ele aceitou morrer pregado na cruz, mas para não
se parecer com o mestre, diz, coloque de cabeça para baixo. Então, foi assim que ele entendeu o plano de Deus a respeito dele. Meus irmãos e irmãs, que nós também possamos amadurecer na fé, crescer na fé, sentirmos-nos fortalecidos na fé, para que, a exemplo dos santos de ontem e de hoje, porque hoje também tem tantos santos que vivem este mistério, e não são santos só religiosos, santos leigos, pais, mães de família, jovens, tantos jovens santos que vocês não acreditam, hoje tem tantos jovens santos, tantas pessoas simples que vivem esta pureza da fé, fortalecidos no único bem do cristão, que é a fé em Cristo Redentor. Vamos fazer um instante de silêncio. Seja bom, deixe alguma coisa cair dentro do seu coração.